Esta aqui será a capa da revista Veja dessa semana. Você tem aqui uma matéria sobre cancelamento. A matéria, gente, ela é toda um desastre, porque ela põe em equivalência assuntos que não tem nenhuma relação muitas vezes, né? Põe Cristóvão Colombo ao lado de Anitta. E são mecanismos diferentes de crítica em relação ao artista ou a algum processo histórico. Então, juntar essas coisas não faz sentido nenhum. Eu quero falar um pouco mais sobre essa cultura do cancelamento, porque talvez seja um dos grandes desafios, né? Um dos muitos grandes desafios que a gente tem em nossa época. Porque, historicamente, a gente possuía gargalos de informação. Então, algumas poucas pessoas conseguiam projetar sua mensagem, projetar o que pensavam, se expressar publicamente e serem ouvidas, e havia uma vasta massa de pessoas sem voz, que era a massa silenciosa e que simplesmente consumia conhecimento, que simplesmente tinha acesso à informação, mas não participava desse debate público. Isso mudou drasticamente na era digital. Quando você tem as redes sociais, você tem essa legião de anônimos, essa legião de pessoas que eram simplesmente consumidores de notícia, ou de livros, ou de cultura, e elas passam a participar desse debate. E aí existe um tipo de interação que é bastante saudável, que é bastante legítima, mas também existe uma outra força que é extremamente negativa, que é esse linchamento público, que é essa revolta em manada e que, no final das contas, a consequência disso é o silenciamento do debate, é o cerceamento dessa nossa liberdade de expressão. O Rafinha Bastos fez um vídeo mais cedo sobre isso, né? Porque juntou vários assuntos aqui, na verdade, né? Por um lado, você tem essa capa da revista Veja. Por outro lado, tem uma decisão ontem do Supremo que levou ao fechamento de uma dúzia de contas no Twitter e no Facebook de influenciadores bolsonaristas, que incluem Sarah Winter, Bernardo Kister, acho que o Alan dos Santos, se não me engano. Isso mesmo, o Alan dos Santos. Além de outros bolsonaristas que estão sendo investigados no inquérito das fake news no Supremo. E isso, de fato, suscita um debate para o qual a gente não tem uma resposta. Como eu disse, eu assisti um vídeo do Rafinha Bastos mais cedo, aqui, antes de gravar o vídeo, e ele defendeu a postura habitual dele, né, que já conhece, e que é consistente também com aquilo que ele defende, de que a arena pública do debate deve ser aberta e, no caso de alguma infração, de alguma lei específica, a pessoa deve ser punida. A gente tem que ter os mecanismos mínimos, quanto menos melhor, de mecanismos para cercear a livre expressão. Como eu disse, a gente vai entrar aqui em um aspecto complicado, porque isso aqui tem a ver com a nossa coexistência no mundo virtual, no modo como a gente interage com os outros. A primeira coisa é que entende-se que a livre expressão, a liberdade de expressão, é um direito inalienável dos cidadãos em democracias. Esse conceito, essa noção de livre expressão, ela não é inalienável. Esse é o fato. A gente gostaria que fosse. A gente defende como se fosse, mas não é inalienável. Nós, seres humanos, animais, primatas, não temos nenhum direito inalienável. Nenhum direito. Essa noção de direitos inalienáveis, ela surge no século XVII com alguns autores liberais. Alguns autores que vão começar a defender que na nossa vida comunitária, na nossa vida social, a gente precisa resguardar esses direitos. Eles surgem no interior da nossa sociedade, eles surgem na nossa convivência. Então, por exemplo, o direito à vida não é inalienável. Tanto não é inalienável como na história da humanidade você tem inúmeros momentos de barbárie extrema, de genocídios, de massacres. Porque a vida não tem valor nenhum por si próprio. É um valor atribuído na coletividade, é um valor atribuído em nossa vida comunal, em nossa vida social. Assim como a livre expressão, não existe livre expressão na natureza, existe no interior de nossas sociedades humanas quando isso é determinado, quando um grupo de pessoas, legisladores vão lá e determinam aqui nessa sociedade, nesse país em particular, de acordo com nossas leis, a gente pode se expressar livremente. E arcar com o peso da lei quando você viola, quando você extrapola os limites da lei. Ou seja, se você vai lá e se expressa livremente, difamando alguém, caluniando alguém, injuriando alguém, você viola o limite da liberdade de expressão e você pode ser punido por isso. Você pode ser obrigado a pagar uma multa, por exemplo. Então, mesmo esses direitos inalienáveis também têm seus limites. E o que isso tem a ver com a cultura do cancelamento, né? Onde entra o cancelamento nisso? O cancelamento entra, e é importante ressaltar aqui qual é o uso desse termo, para não confundir como fez a revista Veja, botando tudo junto como se fosse a mesma coisa, fez uma mixórdia total ali. A cultura do cancelamento é quando você
através de uma expressão pública ou de algum ato público ou privado também, né? Porque agora os limites se borraram drasticamente. Tudo que elas fazem no privado, elas publicam na internet. Então, os limites agora são muito mais diluídos. Os atos que você faz em sua vida, ou as falas suas, podem ser objeto de escrutínio público e de julgamento público também. Então, os seus atos, dentro do seu grupo em particular, né, dos seus seguidores, de quem te acompanha, de quem te admira, e essa é a cultura do cancelamento, é quando os seus seguidores, quem te assiste, quem te acompanha, quem ouve suas músicas, quem lê os seus livros, se revolta com alguma coisa que você disse ou fez. Então, o cancelamento essencialmente diz respeito ao seu grupo de apoiadores. Então, por exemplo, falando da Anitta ali, que é mencionada na reportagem da Veja, quando a Anitta vai lá e faz uma coisa e quem ouve a Anitta, quem acompanha a Anitta, se revolta com isso e deixa de segui-la. O cancelamento, como eu disse, essa semana ainda, não é o que aconteceu com o Justus, por exemplo, com o Roberto Justus, quando vai lá e fala uma besteira sobre a pandemia. Aquilo ali não é cancelamento, porque quem gostava do Justus, quem apoiava o Justus, quem era bolsonarista e apoiava o Justus, continuou apoiando. Quem passou a criticá-lo ou a linchá-lo publicamente foram outros grupos. Pessoas que já discordavam do Justus e passaram a criticá-lo porque acharam revoltante a fala dele. O cancelamento, ele se trata de grupos que te acompanham. Por exemplo, se eu venho aqui e falo uma besteira monumental, e sempre há esse risco, gente, quando você está falando publicamente, sempre há um risco de você falar uma besteira monumental. Venho aqui falar uma besteira monumental e vocês aí, que me acompanham, que me assistem, acham que é uma besteira e falam assim, putz, aqui o Henry passou do limite, não vou mais assistir o que ele fala. Não dá. Pra mim passou agora, esse aqui extrapolou tudo. E eu imagino que nesse sentido, esse tipo de cancelamento, quando você fala uma coisa que é muito horrenda mesmo, de fato, ou criminosa, ou, sabe, muito ofensiva, que até tem um fator válido nesse cancelamento. Porque a pessoa passou dos limites de fato. E muitas vezes ela sabe que está passando do limite. Por outro lado, o linchamento público é quando um grupo rival seu, um grupo próximo ao seu, mas que não é exatamente seu grupo, passa a te atacar de maneira massiva na internet por causa de uma coisa que você disse ou fez. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro fala alguma besteira, e ele fala sempre besteiras, quando ele fala alguma besteira e a oposição política passa a criticá-lo duramente, isso não é cancelamento, porque o Bolsonaro já está cancelado por esse grupo. Nunca existiu, na verdade. A oposição ao Bolsonaro nunca respeitou as opiniões do Bolsonaro. Sempre soaram ridículas, absurdas, agressivas, intoleráveis. Mas quando esse grupo se reúne para atacar o Bolsonaro na internet, isso se aproxima mais a um linchamento público. Esses dois mecanismos, eles são preocupantes de diferentes modos, né? Eu já falei sobre isso aqui anteriormente, que o cancelamento, embora ele possa até ser genuíno em alguns momentos, quando é realmente um limite muito alto que você extrapola, mas isso elimina a possibilidade do erro e da reparação do erro. Porque uma coisa é óbvia, todos nós erramos, todos nós cometemos erros, todos nós nos equivocamos, todos nós derrapamos em algum momento. E antigamente, como você não tinha essa voz da massa, essa voz que agora a gente ouve nas redes sociais, quando um intelectual, quando um artista, quando uma figura pública errava, não havia essa reação desproporcional. Ele até era obrigado muitas vezes a ver se retratar publicamente, dada a repercussão que dava, mas ele podia corrigir o curso. Havia a possibilidade dele se retratar e continuar falando para o mesmo público que ouvia anteriormente. Porque esse efeito coletivo, esse efeito manada de muita gente atacando mutuamente, isso vai aos poucos se ampliando, né? Começa num grupo pequeno que é o de apoiadores, vai se ampliando e vai tomando proporções fora de controle. Então, até pessoas que nunca ouviram seu nome antes passam a te criticar graças à repercussão inicial. Eu já vi várias vezes isso. Pessoas linchando publicamente uma figura que foi cancelada inicialmente pelo seu grupo e que depois começa a atingir outros grupos diferentes e a pessoa é cancelada definitivamente. Um exemplo disso é a Gabriela Pugliese. Eu nunca tinha ouvido falar dela anteriormente, ela foi cancelada por quem a seguia, isso se espalhou e chegou a um ponto que ela perdeu contratos e foi obrigada a fechar o Instagram dela, porém reabriu recentemente. Porque uma coisa é fato, quase sempre é possível você reconstruir sua carreira depois, mas exige trabalho. Para você consolidar uma imagem é muito lento, é muito, sabe, laborioso. Para você destruir uma carreira é um segundo. É importante mencionar também que algumas semanas atrás, um grupo de intelectuais, escritores, pensadores, artistas, publicou uma carta aberta na revista Harper's, uma revista americana. Eles publicaram essa carta contra a cultura do cancelamento, dizendo que isso era nocivo, que isso era tóxico para as ideias, para a cultura. Porque, como eu disse aqui, todos nós erramos. Em algum momento eu vou vir aqui falar uma coisa que é equivocada, uma coisa que é ofensiva para algum grupo, e isso vai ter repercussões.
Como eu mencionei anteriormente, você podia corrigir o curso. Hoje em dia, às vezes o dano é muito maior. Às vezes o estrago simplesmente destrói a pessoa. Então, esses pensadores, esses autores vieram aqui solicitar um pouquinho mais de maleabilidade, que as pessoas compreendam como o espaço do pensamento, o espaço da arte, o espaço da reflexão exige essa flexibilidade. A gente tem que extrapolar os limites, a gente precisa pensar fora da caixa. E às vezes fazer isso, fazer esse esforço de pensar fora do habitual, fora do que todos pensam, é ofensivo para muita gente. E eu penso aqui em autores dos anos 60 e 70, por exemplo, autores como Foucault, autoras feministas da época, ou muitos outros autores que publicavam naquele período, que hoje em dia o que eles diziam seriam escandalizantes para muita gente. Mesmo para grupos que acompanhavam essas pessoas. Eles defenderam pautas que muitas vezes eram altamente questionáveis, mas eles fizeram porque queriam extrapolar esse limite do pensamento. E aqui eu vejo a própria defesa que faz também o Rafinha Bastos dessa livre expressão. O que eu entendo é que, como eu disse, a livre expressão é algo criado. Essa noção que nós temos uma liberdade inalienável de nos expressarmos não é existente na natureza. Isso foi determinado em algum momento. Alguns pensadores refletiram sobre isso e chegaram à conclusão de que era melhor numa sociedade que nós pudéssemos defender essas ideias, pudéssemos nos expressar, que isso enriquecia o convívio humano e que isso melhorava a sociedade. Mas é evidente que essas pessoas não tinham como pensar um mundo conectado como o nosso, no qual qualquer pessoa, e isso por um lado, como eu disse, é positivo, no qual qualquer pessoa pode se expressar na rede social e pode muitas vezes ter a sua voz amplificada por esses canais. Muitas figuras que estão em evidência hoje na internet, muitas figuras que hoje publicam livros, que são artistas, talvez em outras circunstâncias passadas, 50 anos atrás, 60 anos atrás, não tivessem essas oportunidades. Porque antes você era forçado, você era obrigado a se mudar fisicamente para certos espaços culturais, por exemplo, Nova York, Paris, Londres, São Paulo, Rio de Janeiro. Você era obrigado a se mudar para esses locais para que você estivesse em contato com um ambiente cultural que fornecia os caminhos para você poder crescer na sua área artística ou intelectual. Hoje você pode estar numa cidadezinha no meio do nada, pegar o seu violãozinho, tocar na frente do YouTube e bombar, e estourar e se tornar um fenômeno. Então isso mudou drasticamente a nossa relação com a cultura e com o pensamento também. Então nesse sentido é extraordinário que a gente tenha essa ferramenta que é altamente eficaz e que chega a milhões de pessoas. Enquanto que o ônus disso, o revés disso, é justamente a possibilidade de qualquer pessoa no mundo encontrar um erro na sua fala, encontrar um erro no seu comportamento e te pôr na fogueira. E aí sim você tem uma legião de pessoas que vem para te detonar. E quando eu digo aqui equívocos ou erros, eu falo nesse sentido mesmo. Não estou falando de defender criminosos, não estou falando de defender certos comportamentos que são altamente repreensíveis, ou certas ideias que são repreensíveis e que a gente tem, de fato, que coletivamente repreender. Não falo aqui em passar pano para nazista, por exemplo, que alguém vem aqui defender Hitler e a gente passar pano porque, não, é livre expressão, portanto essa pessoa tem todo o direito de fazer isso. Não é isso, não é essa a noção. Inclusive, quero mencionar aqui uma coisa para vocês tenham noção de como isso opera no mundo real, né? Como isso opera para quem se comunica. Tem vários assuntos aqui que eu tenho deixado de gradualmente mencionar no canal, justamente porque isso me traz mais prejuízo em termos de reação do público do que de fato enriquece o debate público. Tem certos assuntos aqui que são tão espinhosos que a reação é tão negativa muitas vezes, vindo de próprios grupos sobre o qual você menciona, que não vale a pena. Que não vale a pena você comprar uma briga que nem é sua muitas vezes, e que você acaba sofrendo as consequências desse tipo de mensagem. E é justamente isso que essa cultura do cancelamento ou do linchamento público, são coisas diferentes, visa obter. Que é o silenciamento das pessoas e é a autocensura. Que você tenha medo de abordar certas questões. Que você simplesmente se afaste desse debate porque não vale a pena. Não vale a pena, essas pessoas vão te fritar publicamente, essas pessoas querem te destruir. E elas estão o tempo todo buscando o próximo alvo. Tem uma frase, né, que é até mencionada na reportagem da Veja, que a questão não é se você vai ser cancelado um dia, é quando você será cancelado. E por mais artificial que seja essa noção de livre expressão, de fato ela foi durante muito tempo, na história da humanidade recente, altamente benéfica para as democracias e enriquecedora no debate público. O que a gente precisa fazer, e aqui foi um ponto que eu abordei na live que eu fiz com o senador Randolph na sexta-feira, que ele me perguntou sobre isso, né, sobre as fake news, sobre a criminalização das fake news, e isso tem a ver também com esses perfis bolsonaristas que foram bloqueados no Twitter, e ele me perguntou o que eu achava sobre isso, né, como a Europa lidava com isso.
E é uma questão muito difícil. É muito difícil você equilibrar a liberdade com o cancelamento, o linchamento ou mesmo a censura. É difícil equilibrar, é difícil encontrar o ponto, sabe, o ponto ideal para você lidar com esses dois aspectos. Na minha concepção, o ideal seria justamente a gente entender esses limites, a gente conseguir identificar a mentira na internet, a gente ser educado a se comportar nas redes sociais. Isso nesse sentido de comportamento mesmo ético, né, em relação ao outro, a como lidar com o outro, a como não hostilizar as pessoas o tempo todo, passa por isso, e também como ser capaz de identificar o que é falsidade, o que é mentira, o que é distorção, como reconhecer isso, como ser treinado para investigar uma notícia que você vê na internet, procurar as fontes e verificar se aquilo ali é verdadeiro ou falso. Imagino que mais importante do que leis criminalizando fake news seria uma educação, uma alfabetização virtual, digital, para que nós individualmente saibamos reconhecer o que é uma informação que distorce e aquilo que é verdadeiro. Mas talvez aí seja esperar demais de nós, né? É esperar que nós hajamos racionalmente o tempo todo. É não compreender que esse fenômeno de cancelamento público ou linchamento público são fenômenos irracionais. Que as pessoas se unem nesse espírito de manada, de destruição do outro, de ter prazer em destruir o outro. Acho que é mais do que isso, é um prazer de ver o outro queimando na fogueira. Coisa que a gente fazia anteriormente. Basta pensar, por exemplo, na Idade Média, de queima às bruxas, queima dos hereges. É um prazer grotesco, é um prazer brutal de ver o outro pegando fogo. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para essas reportagens que eu mencionei aqui, tanto a da Veja sobre cancelamento, que é, como eu disse, uma bagunça total, põe lá Princesa Isabel junto com Felipe Neto, você já mistura um monte de coisa, não tem a ver uma com a outra. A reportagem sobre o fechamento das contas no Twitter de influenciadores bolsonaristas, o vídeo do Rafinha Bastos e outras referências para que vocês possam conferir esse assunto e me dizer o que vocês pensam sobre isso. O que vocês acham sobre isso, né, de perseguição virtual das pessoas, né, uma manada se reunindo para fritar alguém publicamente. O que você pensa sobre isso? E também sobre a livre expressão. Se esse é um direito inalienável a ser defendido ou se isso é uma construção social e que pode e deve ser debatido também, quais são os seus limites reais. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixe joinha, assine o canal. Confira meu livro que está agora chegando às livrarias. Minha especialidade é matar, sobre o governo Bolsonaro, 1 ano e meio de governo Bolsonaro, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!